Eu gostaria de chamar aqui no palco Daniel Galvão, da Mango Digital, que vai mediar o debate, Eduardo Prange, da Seeker, e Paulo Lima Leal, da Wallhouse. Bom dia. E aí, pessoal, todo mundo com fome? Tentarei não ser chato. Peço desculpas, tá, para vocês. Eu sei que não é o meu melhor ângulo, mas desculpa. Bom, eu tenho a difícil tarefa, junto com meus amigos aqui, de não entediar vocês, até porque já estavam falando sobre mídia programática. Então eu queria antes que meus amigos se apresentassem. Oi, agora sim. Bom, boa tarde para todo mundo. Uma satisfação estar aqui participando do evento. Acho que todo mundo que está aqui está saindo à frente do mercado, um mercado tão competitivo, cheio de novidade. É muito legal fazer parte. Eu sou o Paulo, trabalho no marketing do UOL. O UOL, dentro desse ecossistema de programática, ele está presente de maneira forte nas duas pontas. O sistema começa lá com o anunciante e termina com o veículo. O UOL consegue ser os dois e, enfim, dentro desse contexto eu estou no lado do anunciante. Então a minha rotina é mais parecida com a de vocês, que trabalham em agência. Eu estou ali comprando mídia para os produtos do UOL. Legal. Bom, eu fiz uma cola rápida. E aí, antes eu queria perguntar, quem aqui trabalha com mídia programática? Cadê alguém? 2, 3, 4. Mais alguém? Temos 4 pessoas? Bom, eu fiz uma cola e eu acho que casa exatamente com o resultado aqui. Segundo a Force Research, depois me corrijam no meu inglês, 81% dos profissionais de marketing dizem que têm dificuldade ou precisam aprender mais sobre o que é mídia programática, que para eles é um bicho de 7 cabeças, que é muito complicado. E já que a gente está falando de mídia de performance, essa mesma pesquisa falou que uma campanha de mídia programática pode aumentar o resultado em até 229%. Tá? Eu vou aproveitar esse gancho e aproveitar a última pergunta que foi feita no painel anterior e pergunto para o cliente se é caro ou não comprar mídia programática. Bom, a resposta é aquela que a gente menos gosta de ouvir, que é o depende. Do ponto de vista de cliente, assim, a gente acabou ficando maravilhado quando a gente entrou nesse mundo da mídia programática, porque a gente passou a ter uma flexibilidade que até então a gente nunca tinha tido. O que antes para a gente era só um usuário em um veículo e eu pagaria por ele um valor X, eu consigo agora identificar o perfil desse usuário e valorar de maneira diferente. Então agora a gente consegue clusterizar o nosso usuário, a gente sabe se está pagando pelo usuário que só foi na home do nosso site, se está pagando pelo usuário que demonstrou interesse em realmente comprar, começou o carrinho de compra, ou se a gente está pagando por um usuário que chegou na última etapa, na confirmação do pagamento e não pagou. Enfim, quanto mais perto do final da conversão esse usuário está, a gente consegue pagar mais caro por ele porque vale mais a pena. Então, tendo a flexibilidade de fazer esse gerenciamento diferenciado, o custo final para a gente tem sido muito menor. O investimento tem se tornado cada vez mais eficiente à medida que a gente trabalha com essa perspectiva. Tá. Da minha experiência, a mídia programática de início é muito cara. Mas, como você mesmo falou, ao decorrer do projeto, ela se torna barata. Exato. Você tem o começo do investimento, que é um processo um tanto quanto doloroso, porque você ainda não tem histórico para otimizar, você ainda não enxerga essas personas, não consegue avaliar o valor do usuário com base no comportamento de navegação dele. Então, o primeiro momento é respirar fundo, não sair correndo, não se jogar pela janela, que depois vai melhorar. Eu sou uma editora de revista e eu queria saber um pouquinho mais sobre inventário na mídia programática. Bom, deixa eu começar aqui então. A mídia programática, assim, se eu tivesse que listar os benefícios dela, o primeiro talvez seria escalabilidade. Assim, aquilo que você precisava antes, pegar um telefone, ligar para um site X para negociar o inventário, você coloca na plataforma o que você está procurando e ela vai encontrar para você, seja onde for. Então, assim, isso amplia os seus horizontes em relação ao inventário. Você passa a poder entregar em tantos sites quanto a sua verba permitir. A gente falou mais cedo aqui sobre qualidade de inventário.
Esse é um ponto de atenção grande, porque aí você passa a entregar em muitos lugares que você não está enxergando, então você tem que ter uma rotina de blacklists, acompanhar a lista de sites onde os seus anúncios estão sendo exibidos e ir negativando aquilo que você acha que não faz sentido. O trabalho fica reverso, então. A plataforma encontra para você os sites e você vai só falando não quero, não quero, não quero. Isso, sem dúvida, aumenta o seu alcance, enfim, poupa muito trabalho de achar inventário qualificado para exibir o seu anúncio. Oi, tudo bem? Boa tarde. Olá. Meu nome é Marina. Tá muito difícil eu fazer mídia programática lá na empresa que eu trabalho, porque é muito, muito, muito caro. Eu tenho um budget muito pequeno. Eu pedi assim, orçamento assim, para algumas trending desks, assim, eu quase caí dura no chão, porque é o valor de um carro. Aí eu queria saber se o futuro assim, das PMEs assim, só vou ficar mesmo no GDN. E eu queria saber também qual que é a principal diferença entre eu anunciar no GDN, né, no Google Display, e uma DSP. Sei lá, para eu convencer o meu chefe e falar, não, vamos anunciar numa DSP, vou pagar assim, um custo maior, né, por dia, mas vai ter um alcance melhor. Qual que é a principal diferença assim, para eu convencer ele nesse investimento? Bom, primeiro sobre a questão do custo, né, a gente volta na maior dificuldade das empresas menores. E eu vejo que essa é uma questão de realmente pôr na ponta do lápis, tentar calcular o custo-benefício disso, encarar não como um custo, mas como um investimento que vai trazer retorno no futuro, e aí assim fica mais fácil justificar essa grana. E aí vai da capacidade de negociação de empresa para empresa. Os custos variam muito de acordo com cada player do mercado. Então, é diferente falar com o Google ou falar com por exemplo, Turn. Tem alguns players no mercado que vale a pena listar e conversar com cada um deles. Enfim, tentar chegar em uma negociação que faça sentido. Benefício são alguns. Tem alguns perigos no meio do caminho, porque assim, se você investe em remarketing e retargeting via uma DSP, grande parte desse inventário tem uma intersecção. Então você corre o risco de estar competindo com você mesmo. Para minimizar esse risco, você tem que fazer uma estratégia bem pensada que defina muito bem qual público você quer impactar com cada uma das frentes. E isso é possível. Você consegue segmentar bem essas audiências. Quando a gente fala de uma plataforma de DSP, a gente tem um inventário maior. A gente não tem só a Ad Network do Google, a gente tem algumas outras. E a gente tem outros benefícios. Enfim, a gente tem uma flexibilidade para plugar com dados de terceiros, com as DMPs. Então você consegue comprar dados e falar, olha, eu quero falar com a pessoa de 20 a 25 anos que gosta de jogar hockey. Você consegue esse tipo de dados no mercado, você pluga com a ferramenta e a sua comunicação fica muito mais assertiva, muito melhor direcionada. Enfim, a gente tem uma série de visões que uma DSP te fornece que a GDN não fornece. Então, a parte estratégica fica muito mais bem resolvida. Quando você decide mexer com mídia programática e vai pesquisar, você se assusta com a quantidade de elementos que tem no ecossistema e de custos agregados. Cada elemento traz um custo à parte. Então, você contrata uma DSP para gerenciar suas campanhas, você tem um custo com ela. Se você contrata um ad server para poder fazer testes de anúncios, você vai ter um custo à parte. E se você contrata uma empresa de dados, você vai ter outro tipo de custo. Isso vai só deixando a implementação mais cara. Mas assim, tem um lema que eu acho que se aplica muito nesse momento, que é, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então você começa com o mínimo, você já vai ver resultado. E isso vai ajudar a justificar mais investimento com os outros elementos da cadeia. E aí depois você vai contratar um ad server, você vai contratar dados de terceiros, e aí vai crescendo. Por aí. Meus amigos, eu tenho a triste notícia que o nosso tempo se esgotou. Então vou pedir as considerações finais